Aleluia. Amém, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, é uma alegria imensa estar com você mais esta noite para adorarmos e engrandecermos o nome do nosso Jesus. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus que tem tido misericórdia conosco. Amém? Quarta-feira, quem esteve aqui quarta-feira? Quem não esteve? Glória a Deus. Nós ministramos uma palavra sobre a vida de Abrão. E foi um tempo precioso. O culto nem terminou. Conseguimos terminar o culto. Um mover caiu nesse lugar. E foi uma bênção. Eu tenho convicção que hoje nós vamos para a parte 2 desta palavra que nós ministramos na quarta. Mas eu queria desde já que você abrisse em Gênesis capítulo 12. Aqueles que não vieram, eu quero pelo menos passar aqui alguns tópicos que nós falamos na quarta-feira. Segredos para uma vida abundante. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 4, que diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E foi Ló com ele. Deus, ele chamou Abrão para fazer dele um homem poderoso, para que através dele uma grande nação viesse surgir. E a primeira coisa que eu falei na quarta-feira, e eu quero que você guarde no seu coração, é: se eu quero viver uma vida abundante em Deus, eu preciso obedecer os processos estabelecidos por Deus. Ou seja, não tem como eu pular etapas. Se eu quero ter uma vida de sucesso, eu não posso trilhar um outro caminho alternativo. Embora às vezes não esteja muito bom, mas o caminho a qual o Senhor está nos conduzindo, esse é o melhor caminho para você estar. Eu falei também na quarta-feira que Abraão, ele saiu da onde ele estava e ele chegou em Canaã. Ou seja, a trajetória que ele fez, ele alcançou. Só que houve algumas dificuldades na vida dele, que fez ele pagar um alto preço. Porque quando ele chega na cidade de Canaã, a Bíblia diz que havia fome na terra. E Abraão então sai de Canaã e desce para o Egito. E lá no Egito acontecem algumas coisas que não foi muito agradável, mas ele passou por essa situação. E a primeira das coisas que aconteceu foi que ele trocou Sarai, sua esposa, por camelo, cabrito, bode, ovelha. Nós falamos isso na quarta-feira. Ou seja, todas as vezes que eu saio do propósito de Deus, os resultados para a minha vida serão os piores possíveis. A gente precisa ter ciência disso. Se Deus tem um propósito comigo, se tem um propósito com você, você não pode sair do trilho. Porque se você sair, você vai comer o pão que o diabo amassou. Essa é a verdade. Muita gente não gosta muito de falar sobre isso, porque quando a gente fala em dificuldade, as pessoas ficam, tomara que ela passe longe de mim, né?
Mas se é de passar, irmão, você vai passar e vai passar tranquilo. E eu fiz uma pergunta: como é que você tem enxergado o propósito de Deus na tua vida? Será se realmente você está cumprindo aquilo que o Senhor colocou em seu coração? Será se você está com olhos espirituais ou você está com um olhar carnal? Porque Abraão, além dessa situação que ele passou, a Bíblia diz que ele teve discussões, os pastores de Abraão com os pastores de Ló, de maneira que eles tiveram que se apartar um do outro. E eu falei bem claro que Ló, ele foi uma pedra no sapato de Abraão. Olha que coisa, irmão. Então Ló teve que decidir para onde ia. E ele escolhe aos seus olhos o melhor lugar. Repito, aos seus olhos era o melhor lugar, mas ele estava com o olhar da carne. Porque todas as pessoas que têm um olhar segundo a carne, ele só olha benefício próprio. Ele só encosta por causa de interesse. Ele só encosta perto de você justamente naquele dia que você está bem animado, e ele chega e te põe para baixo. São os lós da vida que aparecem. E eu falei a terceira e última coisa: se você quer viver uma vida abundante, você precisa despedir o ló da tua vida. E eu falei, quem são os lós? São pessoas que nos deixam para baixo, são pessoas que não querem ver o nosso sucesso, são amigos do passado que impedem a gente viver um presente abençoado, de maneira que o nosso futuro é comprometido. Por quê? Porque são pessoas que só nos levam para a ruína. Você está até bem, mas quando menos espera, o seu dia fica para baixo, triste e moribundo. Essa foi a primeira palavra que eu falei na quarta-feira. Falei que Abraão saiu de Harã, onde ele estava, e ele chegou ao seu destino. Só que hoje eu quero trazer uma palavra completamente diferente sobre isso. Eu quero falar justamente sobre a trajetória que Abraão deixou de fazer, que era correta. Está escrito lá em Atos capítulo 7, versículo 2, 3 e 4, que diz assim: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e vai à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. Diga Harã. E habitou em Harã. A gente geralmente lê o capítulo 12 de Gênesis como se ali fosse a chamada de Abraão, e não é, irmãos. Apesar que na tua Bíblia talvez esteja escrito assim: a chamada de Abraão. Mas Atos vai dizer completamente diferente. Diz que ele saiu de Ur dos caldeus e ele parou em Harã, e lá ficou. Ou seja, Deus tinha uma trajetória de vida para Abraão, e ele para no meio do caminho. Se você for olhar o mapa, você vai observar Ur dos caldeus na parte de baixo, Harã a metade lá em cima, e na parte de baixo você vai ver Canaã. Então Abraão sai de Ur e permanece na metade do caminho. O que quer dizer isso, pastor? Muitas pessoas são como Abraão, porque Harã aqui representa um lugar de acomodação, o lugar do sono, o lugar da preguiça, o lugar de curtir a nossa vida de maneira sossegada. E existem pessoas que são cristãos que estão estacionadas no meio do caminho.
Deus tem um chamado. Deus o chamou. E ele saiu de Ur, mas agora parou em Harã e não quer sair de Harã, porque Harã é um lugar de acomodação. Estão acomodadas com seu propósito. Tem muita gente que tem um propósito de vida. Quantos aqui tem um propósito de vida? Quantos aqui tem um propósito ministerial? Deus tem um propósito para você. Muitas das vezes nós olhamos só para o propósito a qual vai nos beneficiar. E não é isso que Deus quer. Deus te chamou para você ganhar esta terra. Deus te chamou para você se levantar, para você ser uma coluna neste lugar. Mas muitas das vezes, por nós estarmos em Harã, nós estamos em um lugar de acomodação e nós não queremos, inclusive, que ninguém venha nos incomodar, porque está muito bom do jeito que está. Mas deixa eu te falar uma verdade. Esse não é o lugar que Deus te chamou para permanecer ali. Eu creio que Deus vai fazer você concluir os seus projetos. Eu creio que Deus vai abrir as janelas do céu para a tua vida. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa boa na tua família. Mas uma coisa eu te digo e eu quero que você guarde no seu coração: cumpra o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Não se desvie do propósito. Não pare no meio do caminho, porque Deus tem muita coisa para fazer para o seu intermédio. Tem muitas pessoas que são assim, irmãos. Elas começam bem, elas vão bem, mas chega em determinado momento ela para, e ela não consegue sair dali. E quando ela tenta sair, ela sai, mas sabe para onde? Para o lugar do início, a qual ela saiu anos atrás. Ela não consegue avançar. Ela fica rodando em círculos. Nunca sai do lugar. Deus tem uma bênção, Deus tem promessa, Deus quer fazer, mas ela fica rodando em círculos. E ainda fica perguntando para Deus: o que é que eu fiz, Senhor? Parece que o Senhor olha para todo mundo e não olha para mim. Sendo que nós deveríamos falar para Ele: Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Que algo está paralisando a bênção chegar até mim. É isso que a gente precisa fazer. Entra ano e sai ano, e pessoas do mesmo jeito. São inconstantes. Uma pessoa inconstante, meu irmão, ele não consegue coisa alguma. Ele começa uma aula de violão, para. Ele diz que vai fazer uma caminhada, ele para. Ele entra na academia, para. Ele começa o ministério, começa a célula, para. Por quê? Porque ele fica rodando em círculos. Porque parece que tudo fora do chamado é mais atrativo. Parece que a roda com os amigos é mais atrativa. Parece que o passeio no parque é mais atrativo. Inclusive hoje as irmãs estiveram no parque, né, irmão? Que benção, foi gostoso demais. Porém, Harã, ele nos tira, sabe o quê? A empolgação. Já viu aquele dia que você está empolgado? Doido para fazer a obra de Deus? Aí chega um Ló da vida, um endemoniado lá do inferno, porque sempre vem. E ele vem justamente para roubar a sua empolgação. E você acaba murchando, como uma plantinha na casa de uma pessoa tóxica. Você coloca uma planta em certos ambientes, ela morre. Porque tem gente que tem vamos dizer assim, algo tão ruim dentro dela. Se colocar a plantinha na casa dela, murcha e morre. Em outros ambientes não. Plantinha cresce, desabrocha, floresce. Mas na casa de uma pessoa tóxica ela morre. Agora imagine, se uma plantinha morre, imagine quem está lá dentro. Por quê? Porque pessoas tóxicas, elas roubam, né? Roubam a nossa empolgação, a nossa chama. Eu vi os meninos cantando aqui.
Deu até vontade de pregar sobre fogo. Mas tem gente que fala de fogo, ele já quer pular fora, para não se queimar. Por quê? Porque Arã é o melhor lugar para se estar. É um lugar que ninguém vai mexer comigo. É um lugar que eu estou ganhando meu dinheiro. É um lugar que eu estou vivendo com a minha família. Então está muito bom. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para você ser um homem e uma mulher vibrante na presença dEle. Para você chegar aqui nesse lugar e glorificar o Senhor com toda a tua força, com energia, empolgação. E a gente precisa sair fora, irmão, de tudo aquilo que nos rouba a empolgação, o ânimo, a alegria. Porque tem gente que vem para a igreja triste. E Deus quer que você seja feliz. Diga feliz. Você precisa ser feliz, sorridente, alegre, animado. Você olha para algumas pessoas, a pessoa, você olha para ela, tá? O que foi? Não sei. Mas o que é? Não sei também. É uma tristeza na alma. Você sabe por quê? Porque está vivendo em Arã, lugar de acomodação. Chama para um jejum, inclusive, vamos começar um jejum amanhã. 21 dias de jejum, comendo só abóbora. Aí eu quero ver quem é que entra e diz: estou dentro, pastor. Não, eu vou colocar mais umas coisinhas. O irmão já disse aqui: só abóbora, pastor, pelo amor de Deus. Mas se está faltando-nos a empolgação, nós precisamos buscar onde tem. E aonde eu posso alcançar e receber a empolgação, a chama, a alegria novamente, se não na presença da glória de Deus. É o único lugar. É o único lugar. Agora a gente está acomodado a acordar cedo já com pão na boca. Vamos ter que jejuar, irmãos. Você sabe para quê? Para ele voltar para dentro da casa. Que às vezes a gente acha que ele está aqui dentro e ele já saiu há muito tempo. E não é porque ele queira sair, é porque ele é tão santo. Nosso Deus é santo. E quando nós pecamos, nós distanciamos dele. Não é ele que se distancia de nós. Então, porque a gente distancia, ele sai. Então, quando nós nos arrependemos e falamos: Senhor, volta para casa, ele volta de novo. Ele limpa a casa, ele transforma a casa, ele faz as coisas fluírem novamente. E sempre o diabo envia pessoas assim para sua casa. São os Lós. Diga Ló. Deus falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Aí a Bíblia diz: e foi Ló com ele. Tem gente que está com Ló dentro da casa, tem gente que está com Ló dentro da empresa, tem gente que toma café com Ló e fala: por que nada acontece na minha vida? É porque tu está com pessoas que não era para estar. É o Ló. A vida triste, amargurada, é o Ló. Dor, tristeza na alma, é o Ló, irmão. Falta de dinheiro, é o Ló. Dinheiro demais, é o Ló. Porque quando você está com dinheiro demais, você fica acomodado, como se você fosse o próprio Deus da sua vida. Aí sabe o que Deus faz? Deus tem que fazer alguma coisa para tirar você da acomodação. E Ele faz. E não é do jeito que o pastor quer, não é do jeito
que a Amanda quer, não é o jeito que a Aurenice quer, não é o jeito que o Ramon quer, não é o jeito que a Lívia quer, é o jeito que Ele estabelece. Agora, tem coisas que Ele estabelece que a gente não vai gostar. Ele vai te dar um 380 para você dar um pulo e sair de lá. Mas Ele faz. E Ele faz por amor. Porque se Ele tem um propósito, Ele quer que você cumpra o propósito. Aí você está estacionado lá em Harã, sendo que você tem que ir para Canaã. E tem gente que ainda canta: caminhando eu vou para Canaã. Como se tu está em Harã? Tu está na metade do caminho, parado, estacionado. E o Senhor está dizendo: levanta, pratica as primeiras obras, se levanta, faz alguma coisa para sair desse lugar de acomodação. Levanta para orar. Ah, pastor, orar está tão difícil esses dias. Eu tenho trabalhado tanto. Cheguei, eu acordo cansado já. Tem que morrer. Você já está cansado demais, não pode viver. Porque para mim é assim: o nosso descanso não é aqui, certo, irmãos? Um dia que a gente for morrer, acabou, aí vai descansar. Mas tem gente não que fica numa rede, entra ano e sai ano. É o Ló, acomodando ele, a sua alma. E o diabo, ele tem suas táticas para enviar os Ló na sua casa. E tem gente que é presa fácil, porque tem gente que gosta de beber, tem gente que gosta de um ambiente onde tem um bocado de mulherada. Tem gente que gosta desses ambientes. Mas deixa eu te falar, todo ambiente que não traz a presença de Deus, ele é um ambiente perigoso. Vou repetir: todo ambiente que não trata e não traz a presença de Deus para ali, é um local perigoso para você estar. Então o que você tem que fazer? Corra de lá. Diga: eu preciso correr desses ambientes. O culto, irmão, passa do horário. A pessoa sai daqui, inclusive tem alguns que dormem, né, no culto. Graças a Deus não acontece aqui, mas tem gente que dorme no culto, porque está cansado. Eu sei que como é que é isso. Aí dorme. Quando chega em casa, irmão, liga a televisão e vai até 2, 3 horas da manhã. Porque o sono é espiritual. Porque o ambiente aqui dentro está longe. E a gente precisa fazer o quê? Trazer a chama de volta para cá. Aquecer o nosso coração. Quem quer ir para o céu, irmão? Quem quer morar com Jesus? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar para você: quem quer uma chave aí, sair com a chave de um carro hoje? Quem quer? Mas como é que é fácil? Quem quer uma casa própria hoje? Vai ganhar. Só procurar Patrício Ramon. É muito fácil, irmão. Vida cristã desse jeito. Agora, se está acontecendo alguma coisa fora do lugar, parece que é o diabo que está lá dentro. E não é, é Deus incomodando você para te tirar de Harã. Está incendiando a tua vida para te tirar de lá. Você quer ver um exemplo? Quem lembra do Sansão? Está na Bíblia, o Sansão falado, o homem forte, valente, que derrubava todo gigante, quebrava tudo. É uma história para a gente colocar no nosso coração e a gente guardar, irmão. O cara foi separado por Deus, ele tinha um propósito. Mas sabe o que ele fez? Ele resolveu brincar com o perigo.
Um dia ele viu uma tal de Dalila. A bicha devia ser a mulher do pedaço naquela época. Mas ele devia ter feito o quê? Vamos lá, gente. Fugir. Mas o que ele fez? Eu vou encarar e peitar esse negócio. Vamos ver até onde vai dar. E tem gente que é assim. Brinca com perigo. E você tem que tomar cuidado, irmão. Porque quando você está brincando com perigo, algo no mundo espiritual está sendo gerado. Não pense que os diabos estão brincando não, que não está não. Eles estão armando ciladas. Então Sansão, ele foi seduzido por Dalila, e a Bíblia diz que ela conseguiu arrancar todo o seu coração. Os segredos que estavam dentro da sua alma, ela conseguiu arrancar. Com aquela brincadeirinha. Conta teu segredo, conta. Conta, amor, conta. Por que você não conta para mim? E ele foi brincando. Se tu fizer isso, acaba meu poder. Aí o bicho virava o Satanás, porque era só, irmão. Quebrava tudo de novo. Daqui a pouquinho vinha de novo, brincando com o pecado. E eu acho esse texto, é um texto que eu choro com ele, porque é um exemplo para mim e para você. E se você não entendeu o que isso aqui está escrito, olha o que a Bíblia diz em Juízes 16, versículo 18 ao 20. Vendo, pois, Dalila, que já lhe tinha descoberto todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora eu descobri todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram ter com ela, trazendo com eles dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem. Irmão, eu acho interessante essa parte, porque o cara estava tão seduzido, tão apaixonado, tão cego, que dormiu e não sentiu ninguém rapar a sua cabeça. Rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porém, mal sabia ele que o Senhor já se tinha retirado dele. Uma pior coisa que tem na vida de um cristão é ele estar num ambiente como esse, achando que Deus está com ele, e Deus não está. O pior lugar para uma pessoa estar, irmãos, é longe da presença de Deus. Porque lá sim é sofrimento, lá sim é choro. Por isso que eu falo, quem tem um propósito de Deus não pode brincar de ser crente. Não pode brincar com o pecado, não pode brincar com a sujeira. Se você é um cristão, você precisa se levantar hoje e precisa dizer: Senhor, eu até ontem eu errei, mas hoje eu volto à minha vocação, eu volto ao meu propósito e não vou parar mais. Porque eu não posso brincar mais, irmãos. Sansão, ele esqueceu de quem ele era. E tem muito crente que não sabe mais quem ele é. Ele se perdeu em sua identidade. Ele anda com um bocado de gente que não tem o mesmo coração, que não tem o mesmo propósito, que não tem a mesma vida e que não vai para o mesmo céu que ele. Mas insiste ainda em andar com Ló.
E se vacilar, Ló ainda leva ele para o inferno. Ou ela, né? Agora me digam a verdade. Quantos nos dias de hoje estão vivendo como Sansão? Brincando. Talvez na igreja não, mas lá no trabalho, nos ambientes que você passa e vive. Eu sei como identificar uma pessoa que perdeu a sua identidade. Sabe, pastor? Sei. Quem quer saber? Já viu que o curioso? Quem quer saber? Para o bom, irmão, você precisa ser curioso. Eu quero saber, eu quero aprender. Você quer saber quando uma pessoa está fora do propósito? É só olhar para o estilo de vida dele e dela. Do jeito que anda. Você chama para o culto, vem se ela vem. Ela não vem, está fora do propósito. Claro que tem gente que adoece, não é isso que eu estou falando. Estou falando é gente que é cristã, irmão, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6 cultos sem vir. Chama para fazer qualquer coisa, não vem, não está junto. Você faz um jantar de casais, a pessoa tem outro ambiente para ir. Mas não é o ambiente da casa de Deus. Irmão, o reino de Deus a gente não faz sozinho, a gente conta com pessoas. Porque era muito fácil a gente ir para um local, um ambiente, e ficar numa rede, acomodado, voltar para a U e ficar por lá. Porque é tão ruim às vezes você procurar pessoas a qual você conta com elas e não encontrar, irmãos, é a pior coisa que tem. Porque é o seguinte, muitas das vezes você chora e você pede ajuda, e nós vamos lá e ajudamos. Agora quando é o inverso, quando nós choramos, irmão, para aparecer para pelo menos tirar a lágrima do olho, é difícil. É por isso que tem muito pastor que tem uma vida solitária. Você sabe por quê? Alguns inclusive pulam de um prédio, outros estão fazendo tanta coisa aí. É por causa do peso do ministério. Porque às vezes ele ajuda todo mundo, mas quando ele olha para trás, na sua humanidade não tem ninguém. E nós precisamos modificar isso. A gente precisa ter o mesmo coração, a mesma disposição de lutar pelo mesmo reino. Nós estamos aqui com um propósito. Qual é o nosso propósito? Ganhar essa cidade para Jesus. Vamos fazer isso junto. Um só não faz. É um trabalho de formiguinha, todo mundo junto. Mas eu conto com você, do mesmo jeito que você conta comigo. Adoece lá para ver se eu não vou na sua casa. Passa por uma dificuldade para você ver se eu não vou lá. E a gente é preocupado com todo mundo, irmãos. Mas tem gente que está em cima do muro, não sabe o que quer para a vida. Mas eu estou falando tudo isso é para te tirar desse lugar de acomodação. Não, pastor, eu não estou nesse lugar de acomodação. Então diga, graças a Deus que eu não estou neste lugar. Mas quantas pessoas estão assim, irmãos? Tem mais alegria? Você sabe por quê? O que tem que mudar é aqui, ó. Diga mentalidade. Metanoia, mudança de mente. Mudança de mente. Diga mudança. Quem não muda a sua mentalidade fica perdido em sua identidade. Vou repetir. Quem não muda a sua mentalidade fica perdido em sua identidade. Qualquer coisa tira ele do propósito, da casa do pai. Qualquer coisa leva ele. Quer ver um exemplo? Quem lembra do filho pródigo? Ele estava onde?
estava na casa, mas eu tenho certeza que algo aconteceu com aquele jovem, ou alguém chegou com a conversa, que tirou ele da casa do pai, que roubou o seu coração do pai, e ele saiu. Só que a trajetória dele todo mundo já sabe. Ele foi para onde? Num chiqueiro de porco. Por quê? Porque ele estava perdido em sua identidade. Ele achava que lá era melhor, o mundo era melhor, e não é, irmãos. Aí você olha para o filho mais velho, dentro da casa do pai, mas perdido em sua identidade, porque ele achava que ele era um empregado, sendo que ele era filho. Dois filhos pródigos dentro da casa do pai, um querendo viver as suas aventuras, e o outro cobrando do pai, sendo que tudo era dele. E quantas vezes nós não estamos assim, irmão? Mas eu quero te ensinar o segredo hoje de se ter uma vida abundante. Você sabe o que você tem que fazer? Você precisa ter identidade. Diga identidade e governo. Diga governo, identidade. Vou te dar um exemplo. José, quem lembra de José? Na casa do pai, ele era o quê? Ele era um homem que tinha governo, ele tinha sua identidade definida. Por isso que o pai deu uma túnica de várias cores para ele, porque ele era o filho de destaque. Então ele governava a casa do pai. Por isso que o pai falava, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ele ia. Pegaram José, jogaram ele dentro de um poço. Foi vendido como escravo e ele chegou na casa de Potifar. Mas lá na casa de Potifar, ele continuava com a sua identidade e começou a governar e comandar também a casa de Potifar. Como é que eu sei que ele tinha identidade? O cara tinha um governo tão excelente que a mulher do cara foi lá alugar ele. Só que ele tinha identidade em Deus e disse: não, não e não, acabou. Pegaram ele e jogaram na prisão. Mas lá na prisão, ele ainda continuou com a sua identidade e governou a prisão. Da prisão ele chegou aonde? No palácio. E lá no palácio ele continuou com a sua identidade e continuou governando. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes, não importa os ambientes que te joguem lá dentro, se você tem uma identidade definida em Deus. Mas se você entrou em ambientes que não é do agrado às vezes de Deus, que te enfiaram lá dentro, governe esse ambiente, mude esse ambiente e se transforme no ambiente do céu nesse lugar. Você precisa governar. Você precisa fazer, você precisa estar, sabe, com o seu coração voltado a isso. Então não importa o ambiente que você tenha que passar, por pior que ele seja, continue sendo servo de Deus, serva do Altíssimo, ame a Deus sobre todas as coisas e continue a adorá-lo. Não importa. Não faça como Abrão, que na primeira dificuldade, ele estava em Canaã, aonde era a terra da promessa, mas por causa que tinha fome na terra, ele desceu para o Egito. E quantas pessoas não fazem isso? O Egito hoje, irmão, representa o mundo. Tem muita gente que na primeira dificuldade, ele está caminhando para Canaã, mas na primeira pressão, ele volta para o Egito, e ele fica lá perdido no Egito, longe do propósito de Deus para a vida dele, longe de Deus, longe de tudo.
Você precisa permanecer firme. Está doendo? Continue firme. Está machucando? Continue firme. Está chorando? A Bíblia diz que o Senhor pega as nossas lágrimas e guarda todas elas num odre. A oração dos santos. Continue no lugar que Ele te colocou, chorando e glorificando a Deus. Deus falou para Abrão: você quer ter uma vida abundante, Abrão? Ele diz: eu quero. Então sai, depois eu te mostro a terra. E é o que Deus fala para nós hoje. Você quer ter uma vida abundante? Se mova, saia, levante-se, faça alguma coisa, e eu vou te dar aquilo que você está querendo. Eu vou abrir as janelas do céu sobre a tua vida, mas se mova, saia do lugar da acomodação, saia de Harã, saia de lá, dê um pulo para fora. Quem sabe aqui o que Deus teve que fazer para tirar Abrão de Harã? Eu vou ler para você. Atos 7:4. Guarde isso no seu coração, irmão. Isso vai ser libertador para você. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E só saiu dali depois que o seu pai morreu. Ele só saiu de Harã depois que Deus teve que matar um indivíduo para ele sair da acomodação. Tem gente que acha, irmão, Deus ele faz de tudo para você cumprir o propósito. Amém? Agora a pergunta para você: o que Deus vai ter que fazer para você cumprir o seu propósito? Está amarrado, pastor. Está solto. Porque às vezes a gente leva o evangelho com tanta brincadeira. E Deus não é brincadeira, irmãos. Nós somos um nada. Somos nada. Aí tem gente que diz ainda: ah, pastor, mas é o meu filho. O bichinho está pequeno. Será se a criança que é um empecilho para você cumprir o propósito? Ah, pastor, é o meu emprego, eu trabalho muito. Será se realmente é o emprego que está te impedindo de cumprir o propósito? Será se Deus vai ter que tirar o emprego? Porque parece que tem gente que só fica firme quando está passando pelo caos. Porque quando ele recebe, a primeira coisa que ele faz não é nem ser fiel a Deus, é sair para fazer uma festa. Agora está com dinheiro, chama os amigos, vamos fazer um churrasco. São as primeiras coisas que passam no coração do homem. E em poucas vezes a gente fala assim: eu vou agradecer a Deus, vou fazer um culto de celebração na minha casa, um culto de ação de graça, para agradecer tudo que o Senhor tem feito na minha vida. São poucas pessoas que fazem isso. Mas por causa de quê, pastor? Porque às vezes nosso coração está tão longe dele, que a gente só consegue ver essa terra e mais nada. Porque o nosso coração pulsa por esta terra. Você quer ver um exemplo? Você já está pensando como é que vai ser o dia do amanhã, e você nem sabe se ele vai existir para você. Nós mortais achamos que o dia do amanhã será como um outro qualquer. Então meu conselho para você é: pare de dar desculpa.
Não sou eu que vejo você. É alguém que tem os olhos como chama de fogo, que conhece você, conhece a sua família, conhece os seus passos, conhece o que você faz, sabe aonde você vai. Ele conhece o seu sentar, o seu levantar. Ele conhece a sua entrada, a sua saída. Ele sabe de tudo. Agora, o que Deus vai ter que fazer para você cumprir o seu chamado? Porque a gente vive na época da graça. E tem gente que diz que a graça não teve nenhum preço. Irmão, a graça, ela custou. Até a graça não veio de graça. A graça teve um preço. Sabe qual foi o preço? O sangue de Jesus. Agora, quando eu não valorizo a graça que foi de graça para a minha vida, é porque eu não reconheço o preço que ela teve. Porque quem reconhece o preço da graça, ele não consegue ir para outro ambiente senão na presença de Jesus. Ele não continua, não dá continuidade no mundo mais, irmão. A vida dela agora é para Canaã. Ele não fica acomodado em Arã mais. Diga: Arã não é o meu lugar. Só que diga com fé: diga: Arã não é o meu lugar. A graça é barata, irmão. Você acha que a graça é barata? Não. Talvez ela não custe para nós. A gente acha que ela não custa. Mas você sabe quando é que eu desvalorizo a graça? É quando eu não vou para a célula. É quando Deus me dá 7 dias na semana e eu tenho 2 horinhas em cada noite para me glorificar o nome dEle, em 2 cultos na semana, e eu não venho em nenhum deles. Aí a graça é barata. Porque se ela tem um preço, eu não consigo ir para outro lugar, a não ser agradecer por aquele que me deu de graça a salvação da minha vida. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo passar para você, mas eu estou querendo dizer para você sair deste lugar de acomodação, de você saber que existe um Deus que desceu, que se fez carne, habitou no nosso meio, morreu em nosso lugar, ressuscitou. E hoje Ele diz: se você receber de graça o que eu estou te dando, você vai viver eternamente comigo para todo sempre. Mas a gente precisa entender o que é essa graça. Porque quem valoriza, irmão, glorifica a Deus por essa estrutura, glorifica a Deus por os irmãos que dizimam para mantê-la. E querendo ou não, o aluguel não é barato. Quem entende que Deus, Ele tem suprido as nossas vidas, Ele abre, sabe, o seu coração para amar a causa de Deus, valorizar os seus líderes, que pagam alto preço por você. Quando você está dormindo, tem gente orando, dizendo: Senhor, toma ele, toma ela, toma a casa, abençoa, protege o sono. Valorize essas pessoas, ame-as.
Que é a pior coisa que tem, irmãos, na vida. É a tal da solidão. Tem gente que está rodeada de pessoas e ao mesmo tempo sozinha. Isso é ruim. Então sabe o que você vai ter que fazer? Dizer para Jesus hoje: Senhor, eu quero voltar a ter essa chama acesa na minha vida. Eu quero voltar a sentir a tua presença como dantes, como eu sentia no início. Eu quero sair desse lugar de acomodação, Senhor, que eu estou, e eu quero pagar o preço. Eu quero começar a pregar o evangelho para todas as pessoas que eu encontrar. Porque tudo isso aqui vai passar, irmãos. Inclusive, se você não sabe, hoje você morreu já um pouquinho. Que cada dia que a gente acorda, a gente morre mais um pouco. Você fica olhando no espelho, aí você vai vendo as ruguinhas. Hoje eu estava olhando que estou tendo cabelo branco nos braços, irmão. Eu falei, meu Deus, uau. Falei, aonde mais? A gente vai ficando velho. Eu estava até conversando com o irmão Rubem ali. A gente perde tanto tempo com tanta coisa. Sendo que a gente pode viver o melhor dessa terra. Você sabe qual é o melhor lugar? É aqui. Agora é claro que não é legal, irmão, você levar um sacode, né? A gente dá uma... Mas deixa eu te falar uma coisa. Amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade. Porque tem gente que está vendo você indo para o buraco, está dizendo, não é assim mesmo, vá. Vai. Oh, rapaz. Nós estamos fazendo o quê? Chamando a tua atenção para você sair do lugar de acomodação, que é Harã, e entrar em Canaã. Quem quer esta noite sair do comodismo? Então fique de pé que eu quero orar por você.